Espartanos, bom dia pessoal, excelente sexta-feira para vocês aí. Pessoal, quem se sairia melhor numa guerra, os vikings ou os espartanos? Fica aí que vocês vão conferir. Arru! Espartanos, bom dia, tudo bem com vocês pessoal? Excelente sexta-feira. Antes, já se manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Curte, compartilha, comenta, xinga, espartamos junto, né? É isso aí. Colocar sempre a mensagem do bem, a mensagem espiritual, né, com o espírito de guerra. E aqui, mais uma vez, perto da natureza. A gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo mais prazer e alegria de estar perto da natureza, perto dos animais, perto das plantas. É um negócio muito estranho, né? Essa conexão espiritual leva a gente para ficar mais perto dessas coisas, né, mais primitivas aí, mais naturais, né? Bom, hoje, pessoal, a diferença entre os vikings e os espartanos, quem ganharia uma guerra, quais são as características e qualidades e defeitos em relação a essas duas tribos aí de exércitos aí, né, militares, essas duas potências, né, os vikings, né, no seu estilo de confronto, de guerra, e os espartanos, quem ganharia. E claro, hoje também terminando a parte 2 do Haaland, né? Quem assistiu sexta-feira passada o vídeo sobre o Haaland, um vídeo até que ficou muito engraçado, né? Misturei massa sensitiva com ET e enfim, né? Um pouco falando um pouco da Noruega, e hoje a gente vai continuar isso aí. Eu vou estar falando sobre aspectos, né, que o Haaland usou e usa até hoje, né, para jogar bola, né, não só ali dentro do campo como atleta, né, mas coisas que ele trouxe da própria cultura dele, seja dos vikings, seja do cristianismo, né, coisas que ele foi colocando na personalidade dele, que veio da cultura dele, de certa forma. E uma cultura, pessoal, que eu vou falar para vocês aqui hoje, muito sangrenta, tá? Muito sangrenta. A história da Noruega foi feita à base de sangue. Aquele vermelho, né, parece que ali é o sangue mesmo representado, né? Aquele cristianismo, sim, que também foi colocado na base do sangue. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, mas vamos primeiro para a conclusão espiritual em relação à personalidade, a característica do Haaland, né, falando alguns aspectos positivos aqui da personalidade dele, né? E depois falar sobre essa questão da Noruega, da cultura, dos vikings e tal, os espartanos. E depois a gente volta a falar do Haaland para identificar o que ele capturou para a personalidade dele, o que ele capturou, o que ele filtrou para a vida dele, né? E o que a gente pode filtrar também para a nossa vida em relação à espiritualidade, a expansão dessa espiritualidade e a questão de ser um guerreiro, ser um atleta, né? Aquilo que eu falei muito no vídeo passado, sobre a disciplina, sobre o hiperfoco, sobre a alta performance, sobre a gente cuidar do nosso sono, cuidar da alimentação, para a gente poder ser um guerreiro cada vez mais potente, seja na nossa profissão, né, com a nossa família, no nosso campo de trabalho, né. Bom, algumas outras curiosidades aqui do Haaland, então. Ele gosta de comprar livros de autoajuda, pessoal. Vocês não sabiam, eu também fiquei surpreso. Mas livros que falam sobre ser alguém melhor, sobre ser um ser humano mais evoluído, sobre ser um ser humano melhor aqui na Terra. E, gente, buscar o conhecimento é muito importante. A gente está buscando esses livros, está buscando sempre poder estar melhorando 1% a cada dia, né? Ser uma pessoa melhor aqui na Terra. E é muito interessante isso, né? Porque ele tem sucesso, ele tem dinheiro, ele tem tudo, mas ele ainda quer ser uma pessoa melhor como ser humano. E não se trata do ter, se trata do ser. Vocês não reparam a barulhada externa aí não, porque eu estou aqui gravando externamente, aí já sabe, né? Bom, aí ele, o pai dele, comprou o livro mais caro da Noruega. Achei muito legal isso, né? E não para coleção particular. Ele comprou esse livro mais caro da Noruega, né? Na faixa ali de hoje, mais ou menos um pouquinho acima de 700 mil reais. Caro, viu? Caro, né? E o objetivo dele era expor esse livro para as pessoas da Noruega, principalmente as crianças e os jovens, ter acesso a esse livro. De que fala esse livro? Esse livro é justamente a Saga dos Reis, que é uma herança cultural e literária da Noruega, né? Que fala praticamente ali, é uma edição única, pessoal, exclusiva no mundo inteiro, né? De uma edição de colecionador praticamente, e claro, para incentivar os jovens, para incentivar a leitura desses jovens, a entender a ancestralidade, né, do pessoal da Noruega, a cultura, tanto na base do cristianismo, tanto na base das histórias dos vikings, né, na base de Odin, Thor, toda aquela essência, né, que eles trazem, né, que trouxe para o campo. A gente viu a remada viking, né,
Então, Viking, né? Então é muito interessante ele adaptar e pegar essas coisas da cultura dele mesmo e trazer para os dias de hoje e principalmente incentivar as crianças, os jovens a ter acesso a essa cultura, a ter acesso a buscar essa ancestralidade na Noruega, esse reforço histórico, esse reforço cultural daquele povo, né? E de como isso pode ser aplicado hoje. E ele aplica no campo. Hoje ele é um Viking no campo. Ele é um Viking moderno no campo de futebol. Né? Então o jogador exigiu e fez questão que a obra ficasse permanente em exibição, né, pública e sempre aberta para qualquer pessoa, né, na biblioteca local da cidade dele lá, para que os moradores e os jovens pudessem ter acesso gratuito às histórias de seus ancestrais, conhecer as histórias dos vikings, conhecer a história da Noruega, conhecer a história do cristianismo. A Saga dos Reis é praticamente um clássico lá, foi uma das primeiras obras a falar sobre isso lá na Noruega, né? Bom, aqui um lado mais humilde, fraterno, caridoso, espiritual, né, do atleta. Ele vestiu de Papai Noel em Manchester, né? E a ideia era realmente presentear as crianças lá em Manchester, né? Como o Papai Noel saiu distribuindo presentes para as crianças e surpreendia essas crianças, né? Mostrando que ele era um jogador de futebol ali, né? Que estava disfarçado e era um presente em duplo, né? Que as pessoas, além de ter contato com o Papai Noel e ganhar um presente, de repente descobrir que o Papai Noel era o Haaland, né? Então, muito legal esse lance com as crianças, esse lance espiritual, essa personalidade do bem, positiva, sabe? Eu acho que é um incentivo, assim, sabe, para as pessoas. Ele lançou também um concurso de literatura para as crianças e adolescentes, né? Pra você ter ideia, realmente a gente vê que é uma pessoa que gosta muito dessa questão de leitura. E, pessoal, leitura é a base do conhecimento. Leitura é a base da gente aprender as coisas e um livro pode mudar a sua vida. A base de um livro pode mudar toda a sua história. A base de um livro é muito bom adquirir conhecimento. Eu estava revendo novamente essa série que indica até para vocês de novo. O Gambito da Rainha. É a história de uma menina que é viciada em xadrez e tal, e apesar dela tomar umas droguinhas lá, ela é viciada naquele processo de viver o xadrez e principalmente está sempre aprendendo. Então, ela, além de jogar xadrez, ela aprende a jogar xadrez, ela pratica o xadrez mentalmente, fisicamente, mas principalmente ela também compra muito, ela sempre está reinvestindo em livros de xadrez para descobrir as melhores jogadas. Quer dizer, a base de conhecimento, sempre se enchendo de livros, sempre, e eu acho que qualquer um que quer ser especialista em qualquer área hoje em dia tem que encher de livro, tem que encher de literatura, tem que buscar o conhecimento, tem que se aprimorar cada vez mais, né? E a leitura ela liberta, com a leitura a gente viaja, com a leitura a gente conhece outros países, outras culturas, né? E a gente realmente permanece uma pessoa diferenciada. Quem tem conhecimento é diferenciado. Hoje o maior poder que a gente tem não é o dinheiro, é o conhecimento, pessoal. Quem tem o conhecimento está à frente, mas tem que gostar de ler, tem que praticar leitura. E o Haaland, jogador de futebol, porque jogador de futebol geralmente não gosta de estudar, jogador de futebol realmente não gosta de escola, de ler. O Haaland aqui nos dá um excelente exemplo aqui. É um jogador que procura se autocapacitar em leitura, pessoal. Muito legal isso, né? A questão mesmo de reconhecimento dele, da humildade, né? De enobrecer os adversários. A gente viu várias vezes na Copa do Mundo isso. Ele não se achar superior. A gente não sabe se foi um pouco de estratégia, né? De enobrecer, o jogador achar que já ia, para a seleção adversária, achar que já ia chegar com salto alto, né? Não, tá vendo? Esse Haaland aí, ele se acha inferior e tal, para uma estratégia manipulatória, ou realmente não, mas parece que no caso a intenção dele realmente foi boa. Então, assim, o reconhecimento, a humildade, reconhecer sempre seus adversários, né? Ele teve um jogo aqui que ele estava defendendo, né, protegendo contra críticas o Jude Bellingham da Inglaterra, né, se eu não me engano acho que ele é da Inglaterra, que fez 2 gols e ele é um meio do campo, né, o pessoal estava criticando ele e ele saiu em defesa desse jogador, né, quer dizer, um jogador de um outro time, né, mas que joga muito e ele sabe reconhecer os talentos, ele sabe ter humildade de reconhecer esses talentos, ele não tem aquele salto alto, né, aquela marra do jogador brasileiro também que se acha superior, que quer só menosprezar o adversário, não. Quando ele vê um adversário bom, né, potenciais adversários, potências, países, seleções de respeito, ele sabe valorizar isso, ele sabe ter humildade de reconhecer, isso é muito legal, né? E aí ele até ganhou a camisa, né, desse time lá, e ele quer que a Inglaterra também, de certa forma, que ele nasceu na Inglaterra e é norueguês, mas também tem uma quedinha na Inglaterra, torce um pouco para a Inglaterra também, né? Ele muito feliz, né, de ter tirado a Noruega do mapa praticamente. Essa Copa
ninguém conhecia muito direito o futebol da Noruega, e nessa Copa realmente eles foram muito destacados, né? Graças ao Haaland, né? Graças a esse talento aí sensacional dele. E aumentaram o nível, né? Aumentaram o nível do país, aumentaram o nível da seleção, né? E ela passou a ser vista pelo mundo, né? No geral, né? E aí ele tá muito feliz de ter ido às quartas de finais. Para ele isso já é uma grande vitória. Isso aí já é ser um grande campeão. Baseado em tudo que a Noruega passou, baseado em todas as seleções, o histórico da Copa do Mundo, a Noruega ter chegado às quartas já é uma grande vitória para ele. Ele tem muita humildade de reconhecer. E às vezes é isso, pessoal. Às vezes você vai ter uma grande vitória na sua vida, às vezes você não vai conseguir chegar no seu objetivo final, às vezes você mirou na lua, mas às vezes você está nas estrelas, né? Às vezes você já alcançou muitas coisas gloriosas, que a sua busca, a sua obsessão é tão grande por uma coisa maior que você não sabe reconhecer coisas grandes que você já conquistou. Então faz até uma reflexão para nossa vida mesmo, né? Coisas boas que a gente já tem, que a gente não sabe valorizar, que a gente não dá valor, né? A pessoa às vezes tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem uma boa esposa, tem uma boa família, né? Ela tem um curso superior, ela tem uma carteira de carro para dirigir, ela tem um próprio carro. Então são coisas assim que a gente acha comum hoje, mas que para muita gente ainda é um sacrifício, é uma luta para conquistar. E a gente às vezes não sabe dar valor para essas coisas que a gente tem, né? Então saber valorizar isso, principalmente as questões espirituais, família, amigos, relacionamentos, né? Lado espiritual, conhecimento espiritual, isso é muito importante, né, pessoal? Então, assim, feliz, né, de ter tirado o título do Brasil, ter feito 2 gols no Brasil, né? Mas a humildade sempre de exaltar o Brasil, de antes da partida achar que não ia ter chance contra o Brasil, né? Mas e também de reconhecer que o Brasil, por ser o que é, pentacampeão, né? O único país aí pentacampeão, ele já é muito pressionado por si só, né? E o país, a gente sabe que a gente tem nossas situações críticas aqui na questão política, né? Na questão do subdesenvolvimento ainda do nosso país, que ainda tem vários problemas. Então a pressão que a gente sofre, né? Ele reconhecendo a pressão que o brasileiro sofre no geral de ver o futebol como essa válvula de escape, de alegria dos torcedores mesmo, porque na questão do país mesmo, a infraestrutura ainda falta muita coisa para melhorar, principalmente quando a gente compara, né, como ele fez a comparação com a Noruega, né? Então achei muito interessante isso, né? Ele reconhecendo isso, a pressão que o brasileiro, o jogador brasileiro tem de estar numa Copa do Mundo, de levar um pouco de alegria para o brasileiro, porque é o que vai compensar aquela falta de estrutura que o país não tem, né? Que a Noruega, diferente do Brasil, tem bastante, né? Então achei muito interessante essa entrevista que ele deu, né? Exaltou o Brasil, a humildade, né? Não só com o Brasil, quanto a França, ele realmente tem um lado muito realista, humilde, e é como eu falei para vocês, a gente não sabe ser manipulador, né? Se ele se coloca demais para baixo, para o adversário achar que já está ganha a partida, né? Se é uma estratégia que ele tem, ou se realmente, mas parece que realmente é humildade mesmo, ele reconhece mesmo grandes seleções, grandes talentos, grandes jogadores, né? A personalidade dele, ele costuma levar sempre as coisas na brincadeira, né? Teve um meme ali com o Vini Júnior, né? Ele levou aquilo ali na brincadeira, ele é um cara bem humorado, ele não apela com essas gozações, com essas sátiras, pelo contrário, ele entra na brincadeira. Eu acho que também fica um exemplo pra gente, né? Quando a gente é atacado, quando alguém quer provocar a gente levar aquilo na gozação, pessoal, não vale a pena a gente esquentar a cabeça hoje com as coisas, não, sabe? É levar mais na brincadeira, é ter um espírito mais esportivo para as coisas, sabe? Porque tem gente que é ferro e fogo, tem gente que qualquer coisinha que você fala, vou te processar, e a vida da pessoa, sabe? Ela é um ciclo de energia negativa que fica aquilo ali. Então, às vezes, mesmo alguém, né, te zombando, né, te provocando, é bom sempre a gente saber relevar, levar na brincadeira, perdoar, né? Os ensinamentos cristãos falam pra gente fazer isso. A coisa é entrar pelo ouvido e sair pelo outro, a gente perdoar, a gente relevar. A gente vive mais leve assim, tá, pessoal? Como cristão agora, falando pra vocês, eu falo porque eu sou muito criticado lá no meu outro canal, Pastor Espartano. Eu recebo muita crítica lá, mas eu levo na brincadeira, eu levo na esportiva, eu levo com bom humor, e isso faz muito bem pra mim, pro meu psicológico, pra minha saúde mental, né? Se eu for querer processar, se eu for querer atacar todo mundo, né? Haja advogado, haja processo, né? Ele não é tão simpático, nem tem tanto carisma ao lado da mulher dele. É isso aí, porque igual eu falei pra vocês, tem uma especulação que a esposa dele traiu ele, eles começaram a família muito cedo, né? E aí teve uns prêmios que ele foi receber, que ele tava de cara fechada, que ele nem deu uma mão pra ela e tal.
mas ele é muito discreto em relação à esposa dele, a família dele, o filho dele, né, a família dele no geral. Então, às vezes, é uma estratégia também, a gente não sabe. A gente não sabe se também teve uma traição também. Se tiver, quebra muito aquele sistema que eu falei no primeiro vídeo, de ter uma pessoa sólida, de ter uma base sólida, de ter um porto seguro, uma pessoa de segurança que vai equilibrar todo esse ecossistema. Pelo que se ele está com ela até hoje, e pelo performance dele, que só vem aumentando, só vem melhorando a cada jogo, com certeza ele sente essa segurança, essa confiança na mulher dele, com certeza isso aí, a mídia fica com essas fofoqueixas aí, mas não tem nada comprovado, isso aí é só para realmente tentar, né, denegrir a imagem do cara, que é muito bem, porque a verdade é, com o dinheiro que ele tem, com a fama que ele tem, né, ele poderia estar com várias mulheres aí, então com certeza tem gente que quer alfinetar, tem gente que quer atrapalhar. As pessoas na vida são assim, pessoal, as pessoas são invejosas, na hora que a pessoa tá bem, na hora que ela tá tendo sucesso nos negócios, na vida amorosa, né, com a família, no dinheiro, nas finanças, em tudo, as pessoas sempre querem achar uma ponta ali para criticar, quer achar não, mas a esposa traiu, quer colocar uma maldade no meio, quer colocar uma sementinha do mal. Afaste dessas pessoas, viu, pessoal? Afaste dessas pessoas, né? E aí, como eu falei, ele sente essa segurança porque a família dele, o pai dele, os tios montaram um sistema de disciplina, uma base que precisava de alguém que apoiasse a carreira dele, que fosse também, entendesse o que é uma vida do carreira de jogador de futebol, como a esposa dele é jogadora também, né? Escolher com calma. O homem escolhe muito pela bunda, desculpa falar rasgado aqui, mas escolhe muito pela questão corporal, pela estética, física, e sem esquecer, só que depois ele vê que ele casou com uma péssima esposa, que ele teria que ter escolhido pelos valores, pela essência familiar, pela questão da espiritualidade da pessoa, né, pelo nível de ética e moralidade que essa pessoa tem. Então, assim, muitos homens confundem muita coisa ainda, né? E, claro, a gente vê que nessa carreira de jogador de futebol tá cheio de Maria Chuteira, né? Então, realmente, ele precisava de um apoio seguro, porque a gente vê na história dos jogadores brasileiros, pessoal, que a maior falência dos jogadores brasileiros foi casar com mulheres erradas aí, que deram o golpe, né? Deram o golpe da barriga aí, e que arrancaram dinheiro demais desses jogadores aí. Muitos foram à falência. Vários jogadores que eram super ricos, moravam em castelo, inclusive, por causa de casamentos. A maioria dos divórcios, dos casamentos que foi tendo e os divórcios que foi tendo, metade do patrimônio no primeiro divórcio, metade do segundo patrimônio no segundo divórcio, e por aí vai. Então, o jogador tem que estar muito atento a essas questões aí, né? Bom, a questão mesmo dele ser um pouco né, tímido e meio desajeitado, né? Ele é um cara meio introspectivo, ao mesmo tempo ele é muito grande, então ele é meio desajeitado, ele parece realmente com um ET mesmo, como eu falei no primeiro vídeo. Assistam o primeiro vídeo, ficou muito engraçado, né? A questão mesmo no campo de intimidar os adversários com o tamanho dele, com a força física dele, os chutes fortíssimos que ele dá, a corrida em alta explosão, de alta velocidade, né? Bem viking mesmo, é um viking moderno mesmo, né? O olhar para o adversário com força, né? O zagueiro geralmente vai para atacar ele e o zagueiro acaba encostando, ele acaba caindo, né? Isso é muito cabuloso, né? Bom, a semelhança que ele tem com o Messi, naquele sentido de ser meio, né, a personalidade meio retraída, meio, né, o Messi também a pessoa também mais, né, a pessoa mais introvertida, né, e essa introversão do Messi me incomodou essa Copa por causa disso, por causa da questão do racismo que teve. Pessoal, a questão do racismo na Copa foi um absurdo, o Messi teria que ter se posicionado, teria que ter pedido a prisão desses torcedores argentinos que discriminaram, que, sabe... O problema é que eu fiquei sabendo que lá na Argentina, infelizmente, tem uma minoria lá, uma cultura lá, né, que realmente gosta de excluir essa questão dos negros mesmo, é racista mesmo, é velado, não é publicamente admitido, mas existe, infelizmente, é muito triste, né, um país aí que se diz um país aí evoluído na América Latina aí, e com esse tipo e realmente, você não vê jogador negro, né, no futebol da Argentina, dificilmente você vê um negro ali, né, e no país geral, infelizmente, são coisas que ainda acontecem, né, em 2026. Então o Messi, para mim, ele perdeu ponto demais, ele poderia ter se posicionado, ele perdeu uma boa oportunidade de abrir a boca agora e defender os negros, né. É triste, tá? É triste. Bom, é isso, o Haaland tem esse lado generoso, a cortesia, a entrega de camisa com os adversários, os adversários sempre pedem camisa para ele, né, o capitão do time do Young Boys, inclusive, pediu a camisa no intervalo, né, geralmente eles pedem no final do jogo, mas esse cara gostava tanto dele que ele pediu no intervalo da partida do Young Boys, né, o capitão de um time lá. Ele já presenteou também vários jogadores com relógio Rolex, né, personalizado para cada jogador, né.
E ele tem um efeito no país, na Noruega, que as pessoas gostam demais dele, né? Além daquela música que eu falei que ele fez, vários influenciadores digitais falam que daria a própria vida por ele, porque ele é da geração Z e ele é diferenciado, e ele é um ídolo lá de carisma, sabe? De generosidade, de sorriso, de empatia, de respeito. Isso é muito legal, né, pessoal? Ele coleciona algumas bolsas exclusivas, né? Bolsa de mulher. Não é que é bolsa de mulher, bolsas, né? Bolsas. Homem usa bolsa também, mas é mais comum em mulher. A gente sabe que no Brasil, né? Ele gosta muito das crianças. Chamam ele de gêmeo do Shrek. Tem uma frase dele que ele solta nas redes sociais: ora, well. E virou uma frase clássica para ele lá, né? De meme, né? Chamam ele também de cebola com cabelo amarrado. Ele sempre leva os memes na brincadeira, ele sempre tá rindo, ele sempre leva na esportiva. Acho que esse espírito de leveza, de tranquilidade, inclusive ataques, a críticas, é muito interessante a gente trazer para a nossa vida moderna, pessoal, né? E uma estrela de cinema, né, quis ser ele, imitou ele, e ele ficou muito feliz, foi o Channing Tatum, né? E ele ficou muito feliz com essa reação, porque ele falou, cara, uma estrela de cinema querer se passar por mim, querer ser igual a mim, isso é uma honra. Isso é uma honra. Então, sabe, uma pessoa que sabe reconhecer com humildade também, sabe? Então, isso é muito interessante para a vida moderna, né? Então, assim, um pouco da vida espiritual dele, né? É um tema que mistura fatos sobre práticas pessoais e algumas especulações também que são externas aí, né? Mas de forma direta, objetiva, né? Ele é fã da meditação. A comemoração dos gols dele geralmente tem meditação envolvida. Meditação é uma prática sensacional, pessoal. Você vai esvaziar realmente sua mente ali e vai concentrar toda a energia do seu corpo ali. É uma forma de captação de energia, uma forma de recarga energética, né? E ele faz essa pose de meditação quando ele faz alguns gols. Eu acho muito legal isso, né? Na questão da religião, ele não se posicionou. A Noruega é um país, né, cristão e tal. A bandeira da Noruega tem um símbolo da cruz ali, mas ele não se posicionou em relação a isso, né? Apesar de ter crescido num contexto cultural cristão, Noruega, Inglaterra, né? E também de serviço celebrando algumas festividades cristãs, né? Haaland nunca declarou publicamente sua religião, qual que é a sua fé, né? Mantendo esses assuntos aí no âmbito mais privado. Especulações de fã e mídia, devido ao seu perfil reservado, surgiram diversas teorias em relação à sua crença. E aí pessoas falam assim, ó, inclusive tem o uso de termos, né, árabes em redes sociais que ele já usou, né, que gerou rumores sobre uma possível conversão ao islamismo. E outras análises esotéricas variadas aí que o pessoal faz especulação, né? E é isso, é muita cultura. O cara às vezes pronuncia, o pessoal já acha que já quer rotular, as pessoas querem colocar preço, as pessoas querem colocar rótulo nas outras hoje em dia, né? A questão muito do respeito ao patrimônio cultural, né, da Noruega. Haaland demonstrou apreço às raízes históricas, né, em doar a edição rara de Heimskringla, que é uma crônica que relata a conversão da Noruega ao cristianismo. Quer dizer, é o que eu falei para vocês, é o que eu vou voltar no final do vídeo aqui, dessa questão da cultura da Noruega, dos vikings, do cristianismo, que é muito forte, e os valores que ele puxou, tanto dos vikings, tanto do cristianismo para sua própria personalidade, né? E aí ele colocou essa obra também numa biblioteca pública, né, reforçando seu interesse em conexões com a história, a identidade do seu país, e principalmente divulgação e exposição para as crianças e jovens, para ter acesso a isso também, para buscar o conhecimento, para buscar a história, para buscar as suas raízes e a sua identidade, para se achar a sua identidade. E falar em identidade, vamos falar agora dos vikings, né? Bom, ele é um viking moderno, Haaland, né? E tudo que eu falei antes, a sua preparação como atleta, a sua disciplina, seu foco, né? Tem aquela coisa do guerreiro, tem aquela força de preparação, tem aquela coisa de entrar em campo, né? E ser máquina, ser determinado, o chute forte, ir para cima do adversário, e correr, e esbarrar mesmo, e dar tronco, aquela coisa bem guerra mesmo, bem vikings, né? Só que aí, vamos pegar um pouco da história dos vikings e do cristianismo agora na Noruega, pessoal. Tinha o Santo Olavo. O Santo Olavo era um viking que se converteu ao cristianismo, né? Olha só a história que interessante, né? Um viking que se converteu, que virou cristão. Hoje ele é o padroeiro praticamente oficial, né? Figura histórica e religiosa mais importante do país, né? E ele era um ex-viking, viu o cristianismo como uma unificação do poder religioso e político, né? Como se fosse a mesma coisa, religião, política, unificação de um reino. Claro que ele vê o cristianismo não como Jesus, né, pessoal? Ele vê como uma forma de dominação, né? Coisa que a Igreja Católica fez por muito tempo, que a gente não pode passar o pano aqui não, né? Tem que falar a real. Então, assim,
a ideia era unificar os reinos e destruir qualquer rei ou religião de paganismo ou templos pagãos que pregavam outra coisa que não fosse o cristianismo, né? Então, assim, ele foi batizado na cidade de Rouen, na França, onde entrou em contato profundo com o cristianismo. E aí ele se converteu, né, foi batizado, e ele usou o cristianismo tanto como fé, né, como ferramenta política para centralizar, né, o poder, combater o paganismo, construir várias igrejas e estabelecer o primeiro código de leis cristãs na Noruega. E é claro, pessoal, que foi feito tipo uma inquisição. Isso aí não foi feito de forma bonitinha, de forma com amor, não. Foi igual a Igreja Católica fez naquela época lá da Inquisição mesmo, né? Convertia e batizava as pessoas à força. Fazia as pessoas literalmente, ou você é cristão ou você morre. É tipo isso, né? Então destruiu vários templos de outras religiões, vários ídolos pagãos, né? Tinha vários templos, inclusive dos vikings, que né, enobrecia Thor, Odin, foram destruídos pelo cristianismo. Então foi um cristianismo colocado na base da força, goela abaixo, né, pessoal? Então, muito triste isso, né? Tinha multas pesadas e banimentos para quem não aceitava, né? Quem insistisse em praticar rituais antigos, né? Ou festas pagãs disfarçadas ali, sofria sanção severa, perdia propriedades, eram banidos, né? Teve execução, teve violência, quer dizer, nada a ver com o que Cristo pregou, né? Que esse cristianismo goela abaixo, né? Infelizmente a Igreja Católica fez isso, né? No início ali, na época de Constantino ali, de impor um império que ao mesmo tempo era império, era político, era religioso, né? Era unificado na base da violência, né? Então, aqueles que rejeitavam abertamente o batismo ou ameaçavam a autoridade cristã do rei enfrentavam punições físicas severas e execuções, né? Olavo, esse santo Olavo, né? Mutilava, cegava e executava líderes locais que se recusavam a ceder, né? E a irônica história disso é que após sua morte, né, a sua reputação mudou muito rápido, né? Que ele foi transformado em um mártir com adesão ao cristianismo, né? Ele era rejeitado, né, por ser visto como uma imposição tirânica, né, do cristianismo, de um rei realmente odiado, mas depois acabou se considerando como um mártir, um símbolo de independência e identidade nacional da Noruega na base do cristianismo. Quer dizer, muito contraditório, né? E aí o brasão que a Noruega carrega hoje, aquele leão segurando um machado, esse machado é justamente São Olavo, né, Santo Olavo. Né? A Noruega é basicamente um país cristão, como eu falei, na bandeira tem a cruz ali, na bandeira, né? E a gente vê o vermelho, a gente entende, a gente fazendo agora reflexão minha mesmo, aquela cruz, mas né, a bandeira vermelho, a cruz banhada no sangue ali, mas não foi o sangue derramado por Jesus, foi o sangue derramado para impor o cristianismo ali, né? Que realmente ali, que era oposto à cultura dos vikings ali, de certa forma, mas também que é muito parecido ao mesmo tempo, porque vikings e os cristãos da época eram muito parecidos, por incrível que pareça, porque eu vi um pastor, né, falando sobre a questão mesmo da espiritualidade, do cristianismo na Noruega, querendo exaltar isso, que isso era muito melhor do que a cultura dos vikings, que também era uma cultura horrorosa, que nós vamos falar aqui no final, né? Mas, pessoal, se foi na base do sangue, se foi na base da imposição, se foi na base da execução, isso para mim não tem cristianismo nenhum, sem imposição religiosa, entendeu? Isso é um absurdo fazer isso com as pessoas, né? A Igreja Católica matou muita gente, né? A imposição da religião, a religião matou muita gente, pessoal. Então, isso é muito complicado, tá? Pessoal, continuando o vídeo aqui, desculpa aí ter que mudar de cenário aqui, já viu, né? Parte técnica, gravação externa é complicado, toda hora tem imprevisto ali, passa a abelha picando a gente, é complicado. Bom, mas continuando, na questão religiosa, não só o cristianismo, não só a Igreja Católica, tá, pessoal? Afinal de contas, tem a igreja principal luterana, de Martinho Lutero, da Noruega, que a gente tem que falar também, né, de certa forma. Então, como o luteranismo, de certa forma, chegou na Noruega também? Teve uma ruptura política, né? Naquela época, a Noruega estava sob o domínio da Dinamarca. O rei cristão da Dinamarca, Cristiano III, adotou oficialmente o luteranismo como religião oficial do Estado para consolidar seu poder político e confiscar imensas riquezas e terras pertencentes à Igreja Católica. Então aí a gente já vê uma guerra, inclusive de religião, protestantismo contra o catolicismo, né? Olha só para você ver. E a imposição da nova fé. Com a nova ordem real, o catolicismo foi banido dos territórios noruegueses. Os bispos católicos foram depostos e alguns presos. E mosteiros e propriedades da igreja foram tomados pela coroa.
e o latim nas missas foi substituído pelas línguas locais com o tempo, o norueguês e o dinamarquês. E aí tem a teologia, né, de Lutero, né, que é a teologia protestante, praticamente, doutrinamente, a igreja adotou os princípios teológicos de Martim Lutero, baseando, né, de certa forma, a fé exclusivamente nas escrituras, né, solo escrituras, né, na graça, né, sola gratia, e rejeitando a autoridade do Papa. No meu outro canal, o Pastor Espartano, eu discuto muito sobre essas questões, que somente as escrituras. É muito complicado, pessoal, porque o Concílio de Roma, né, o Concílio de Nicéia, os outros concílios que teve da Igreja Católica, a fim de banir e tirar alguns livros da Bíblia, deixa a história da Bíblia bem incompleta. Quem estuda teologia a fundo sabe disso, que tem coisas na Bíblia, tem livros que são essenciais, inclusive citados pelos próprios apóstolos, como o livro de Enoque, por exemplo, que foi tirado pelo concílio. Claro que muita gente também não teria capacidade hoje de entender esses livros, mas que teve muita manipulação também católica para colocar livros onde a pessoa dependeria de ir num local, num templo, onde que ela tivesse que estar sempre pagando, né, para aquela religião, em uma troca ser abençoada. Teve muita manipulação nesse sentido no Concílio de Roma, né? E você falar só as escrituras, se limita muito a questão de entender a religião de fato, a espiritualidade de fato, né, e toda a história do cristianismo, de Jesus e da Bíblia em si, né. Então a gente vê que, sim, a interpretação do Papa às vezes é coerente, sim. Eu antigamente eu questionava muito isso, mas hoje eu vejo que a Bíblia é um livro muito errante, que se for mal interpretado também é muito complicado. Não estou falando que a interpretação do Papa é a correta, não, mas que às vezes a gente seguir forma ríspida a Bíblia, nem sempre aquilo ali vai expandir nossa espiritualidade, às vezes vai limitar. Eu falo muito disso no meu outro canal lá, peço para você seguir, Pastor Espartano, meus cultos lá são bem polêmicos, mas a gente sempre com a verdade e sinceridade sempre, né? Bom, e é isso, durante séculos a igreja luterana foi a igreja oficial da Noruega, né? Igreja oficial da Noruega, do estado norueguês. Embora tenha passado por uma separação formal do governo nos últimos anos, tornando-se mais autônoma, ela continua ainda sendo a denominação religiosa mais predominante no país e mantém seus fundamentos teológicos baseados em Martim Lutero. Aí a questão, esse pastor gravou esse vídeo, é só procurar aí, pastor critica remada viking, enfim, ele estava querendo mostrar que a Noruega, ela tinha o Haaland e a seleção da Noruega, tinha que estar buscando na Copa, de certa forma, o cristianismo, que era o valor mais sólido, que consolidou as boas relações e o alto desenvolvimento do país da Noruega. Foi o cristianismo que ajudou nisso. E que se voltar ao tempo dos vikings, que se voltar ao tempo dos primitivos, não seria honrar de fato as verdadeiras origens positivas que fez o país desenvolver. Mas aí é complicado, porque como eu falei, se for um cristianismo também que foi imposto, aí também não acho que tenha sido tão positivo assim, né? Aquilo que é forçado goela abaixo. O cristianismo é muito bom, mas desde que a pessoa aceite, desde que ela procure, desde que seja uma coisa natural, essa conexão com o cristianismo, com o verdadeiro cristianismo que foca em Jesus e não na religião, né? Ali não, ali era religião, era controle político, era controle do Estado, de manipulação, de opressão das pessoas, né? Controle de reinos, tinha rei, então é complicado. Então, por exemplo, quando a gente pega a remada viking, a remada é praticamente os vikings indo rumo à batalha, né? Resgata aquele guerreiro selvagem, né? E os vikings, para quem sabe a história mais a fundo, sabe que eles tinham um dragão, né? Que quando eles estavam chegando, eles já terrorizavam as cidades que eles chegavam, já era o dragão com aquele símbolo de invasão mesmo, olha, está chegando o dragão aí, vai invadir, vai detonar tudo, né? E uma coisa que era bem comum deles, né? Queimava os barcos mesmo, né? Se tivesse que dominar um território ali, para não ter nenhum ato de covardia, se tivesse que passar por alguém que teve algum ato de covardia, já queimava, falam, né, pelo menos isso, uma parte que eu estudei dessa cultura dos vikings, que queimava os barcos mesmo, para poder ninguém tentar retornar, ninguém tentar fugir, né, da batalha, né. E aí a remada, eu não sabia disso não, eu sou do rock and roll, né, vocês estão até vendo a jaqueta aqui de couro, né. Ela começou, na verdade, nos shows de Viking Metal, que é um estilo de rock que eu nem conhecia, para falar a verdade. Na verdade, eu já tinha ouvido falar que existia, mas eu não sabia que... E aí que começou essa questão da remada. A questão da remada, e aí eles exaltam a Valhalla, o Thor, Deus Odin,
Eu não sabia que tinha esse conceito, não. Eu achei interessante na hora que eu estava estudando aqui. Eu falei, nossa, bacana, né? Eles voltou com um show de metal, né? Que pegava aquela essência dos vikings, né? Aquela imposição, né? Então, voltando aqui, a gente vê que tem a igreja, tem um reino, tem um reinado. E o que o Hallard, quando ele pega esse livro, que é a Saga dos Reis, né? Ele quer mostrar justamente essa cultura para o norueguês, deixar isso exposto para as crianças, para os adolescentes, para os mais jovens, né? Que, querendo ou não, a cultura da Noruega é uma cultura de guerreiros que foi formada na base do sangue, através de muitas guerras, através de muitas batalhas, né? Seja dos vikings, seja da cultura que criou o imaginário viking, de certa forma também, né? Que sustentou isso durante muito tempo. Né? E claro, a cultura nórdica, Thor, Odin, os deuses, né? Teve todo, hoje virou cultura pop, né? Que a gente vê nos cinemas aí, mas que vem de que era praticamente uma religião na época, né? Que era uma crença que eles tinham muito forte. E tinha templos para Odin, tinha templos para Thor, da mesma forma que a igreja católica romana tinha o deus Sol, Afrodite, tem aqueles deuses lá que hoje basicamente são catedrais cristãs, mas que por baixo antigamente era um templo do Sol, do Deus Sol, entendeu? Então a gente vê que essa troca de cultura pelo cristianismo, só que aquele cristianismo que foi imposto na base da política, na base, não foi voltado para os valores de Cristo que morreu na cruz, né? Esse é que é o complicado. Então o pastor ele faz essa crítica aqui, querendo ou não, falando assim, ó, eles estão resgatando aquela coisa dos vikings, daquela religião do Valhalla, da força bruta, do homem viril, do homem livre, que fugindo para longe de si, né? Mas que na verdade isso seria uma autossabotagem silenciosa. É o que o pastor afirma. Porque eles estão querendo resgatar um valor que na verdade não tinha tanto valor. E como vocês vão ver aqui mais para frente, realmente os vikings eles não tinham questão de honra, de ética, moralidade, coisas que ajudariam a Noruega a crescer de forma, né, de desenvolvimento humano, de diversidade, de respeito, de educação, de ser um país civilizado, que os vikings são totalmente contra isso. E isso, de certa forma, é fato, sim. Os vikings eram uns bagunceiros, de certa forma, né, principalmente quando a gente compara os espartanos, que eu vou falar mais para frente. Então, assim, fala de uma remada sem culpa, que era para ir para a guerra, sem piedade, sem perdão com o adversário, e sem um lado nenhum cristão, né? Então é isso que o pastor critica, que eles resgataram isso para o campo de futebol, resgataram essa brutalidade, essa selvageria para ir para os jogos e esqueceram do cristianismo. Então, mostrando que os vikings iam para a guerra, mas que Cristo foi para a cruz, né? Que os vikings estavam morrendo, estavam matando, mas que o Cristo foi morrendo para a cruz e para o perdão, né? Os vikings estavam morrendo, matando e morrendo para chegar no Valhalla, e Cristo morrendo na cruz, realmente, para pregar o perdão e o amor ao próximo, né? Então a remada, ela tem a força, né? A entrega da força, né? Mas a cruz, ela tem a entrega da vida, a entrega do sangue, a entrega do amor, a entrega do perdão, né? Então o pastor, ele faz essa crítica no vídeo dele, né? E aí, quando a gente pega a personalidade do Haaland, né? A gente vai falar disso mais para frente, ele adquiriu um pouco dos dois, mas baseado realmente naquele cristianismo real que eu falei para vocês, que é realmente uma personalidade que se parece com Jesus, né? Que eu vou explicar mais para frente aqui na conclusão do vídeo. Mas enfim, a nave seria a própria força, o barco seria o próprio leme ali, a própria força do próprio braço com os vikings ali, né? Só que a outra nave, que seria o cristianismo, a igreja, né? Seria o Espírito Santo. As colocações do pastor foram muito boas, porém eu só tenho essa crítica que não teve muito Espírito Santo, não teve muito, foi um cristianismo e um protestantismo também na base da força, na base da política, na base de decisões reais, de decisões de reis, decisões políticas, ideológicas, de manipulação, de poder, de controle de reinado, de unificação. Então não tem nada a ver com conversão real com o sangue de Jesus, né? Então é difícil você querer honrar um cristianismo feito na goela abaixo, né? Isso é que é complicado. E aí o pastor afirma que que essa remada, na verdade, é uma remada contra a paz. É uma remada a favor da selvageria e contra a paz que depois veio com o cristianismo. Mas uma paz, como eu falei, uma paz que veio forçada. Não veio de uma conversão pura, né? Então,
A verdade é, os vikings, eles roubavam, eles saqueavam, eles invadiam, eles eram covardes, eles matavam pessoas inocentes, eles matavam pessoas indefesas, né? Eles matavam padres. Os vikings eram brutos, os vikings eram maus, eles não tinham ética, não tinham moralidade, não tinha caráter nenhum. Por isso que muita gente acha que eu gosto de vikings por gostar de espartanos. Eu não gosto de vikings. Não sou fã, eu sou fã de Esparta, né? Apesar que Esparta também tem muitos defeitos que a gente também não pode passar pano aqui, né? Mas eu lido muito melhor com a cultura espartana do que falar de vikings. Eu não gosto de falar de vikings, eu não sou fã, não assisti toda a série, comecei a ver, aí eles matando papa, fazendo covardia. Pra mim isso não é homem, não. Pra mim isso aí não é nada de guerreiro. Isso aí não edifica nada, né? E aí, tudo bem, tem aquele lado espiritual, a coragem espiritual do guerreiro, a batalha contra o próprio pecado, né? Onde que o pastor fala sobre isso, que essa, na verdade, é a verdadeira batalha do cristão, essa é a verdadeira batalha do viking moderno, né? Do espartano moderno, do guerreiro moderno, né? Você lidar contra você mesmo, contra seus próprios pecados, contra as suas próprias falhas, você realmente lutar contra o seu homem velho, lutar contra seu homem primitivo, contra seu homem selvagem. E querendo ou não, eles com essa remada de voltar, o Harlan tirou foto também, o time tirou foto, eles vestidos de vikings e tal, eles querendo resgatar uma coisa de selvagem, né? Mas que na verdade a verdadeira selvageria é você contra você mesmo, é você contra seus pecados, é você contra suas falhas, é você tentando se santificar. Essa batalha do guerreiro é a mais difícil de todas. O homem tentar se santificar, controlar seus impulsos sexuais, controlar sua natureza primitiva, controlar seus impulsos por gula, fome, desejo sexual, desejo por riqueza. Esse é o maior desafio do guerreiro na vida moderna, pessoal. Esse, com certeza, é o maior desafio do guerreiro na vida moderna. É a maior batalha que um guerreiro pode enfrentar, essa batalha contra si mesmo, né? Então, o pastor fala sobre isso, né? Mas é isso, é uma história de um viking que virou santo, né? Mas que também virou santo não é porque Jesus e tal, não. Era uma questão política, manipulatória, de controle de força, de controle de reinado, de controle de unificação de poder. Então, a religião era só mais um pilar desse processo. Não era realmente, de fato, ver o cristianismo era uma forma ali, de certa forma, de dominação, né? Então, quando a gente pega a espiritualidade mais antiga dos vikings, né, que é baseada já na mitologia nórdica, né, era politeísta, tinham vários deuses, cíclica e integrada à natureza. Eu estou na natureza, estou gravando até um pouco de homenagem a isso, né, esse contato com a natureza, que eu acho fundamental. Acho que Deus está na natureza também, né? Muitas religiões acreditam nisso, e eu também acredito que Deus, a gente olhar para a natureza, essas coisas maravilhosas, borboletas passando ali, são coisas que edificam a gente, que deixam a gente mais próximo de Deus, né? Lembra o céu. Se a gente tem uma visão de céu, que o céu vai ser a natureza. Então vamos ficar perto do céu, né? Por que não ficar no céu já na terra, né? Então eles têm essa questão do panteão, que são os deuses, que eles acreditavam em duas linhagens principais de divindades, né? Os que Aesir são os deuses da guerra e do poder, como Odin e Thor. E os Vanir são os deuses da fertilidade e da natureza, como Freya e Nidorsh. Eu não sei como é que fala isso não. É N-Jord. Eu vou deixar escrito aí. Aliás, vocês procuram aí. Não vou editar a esse ponto não. Isso que não interessa, não é importante, né? Tem a questão de cosmologia, né? Concebeu o universo sustentado pela árvore, né? Que era uma árvore Yggdrasil, que era uma árvore importante que conectava 9 mundos, tipo aquela árvore do Avatar lá, né? O Cavaleiro do Zodíaco, acho que é a saga dos Guerreiros de Ouro, Gold, saga de Gold, não sei o que, tem essa árvore lá também, incluindo o Midgard, que é o mundo humano, e Asgard, que é o mundo dos deuses, né? Então eles têm todo esse conceito de mitologia nórdica. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe aqui não, mas que a gente vê que tem essa questão de culto e espiritualidade também, que os vikings tinham um pouco, sim. Não é totalmente sem moralidade, sem ética, totalmente, né? Mas assim, é meio estranho, né? O Valhalla, a questão espiritual, eu acho que é muito difícil você ter conexão espiritual matando, sendo covarde, dominando outros povos, fazendo covardia, matando crianças, mulheres, inocentes. É complicado, né? Aí tinha a questão de destino, né? Que a vida era governada pelo conceito de destino, né? Uma teia tecido pelas normas que nem mesmo os deuses podiam alterar, a aceitação do destino como bravura e uma virtude suprema,
A morte e honra que eu falei que é o Valhalla. Acreditavam que os guerreiros mortos em batalha eram escolhidos pelas Valquírias para habitar o Valhalla, que era tipo o céu deles, né? O salão de Odin preparando-se para o Ragnarok, né? Tem toda uma cultura, mitologia, o Ragnarok, o filme, né, do Thor aí, Ragnarok. Animismo e natureza, elementos naturais, florestas, rios, montanhas que eram habitados por espíritos, exigindo respeito e ofertas para garantir prosperidade e segurança à comunidade. De certa forma acreditavam que na natureza tem contato com os espíritos também. Eu vejo espiritualidade na natureza, eu vejo paz, eu vejo a proximidade com Deus. Eu acho que todo mundo deve buscar isso também, né? E essa escatologia, né? Claro, tem os rituais, né? Praticavam o Blood, que era um sacrifício ritualístico, né, de comida, bebida, animal, realizado em momentos sazonais ou antes das grandes empreendimentos para honrar e garantir a favor das divindades. Como a gente vê várias histórias na Bíblia, tem esse sacrifício de animais, que é normal, que é muito comum, para acalmar os deuses, para se justificar com os deuses, né? Eles tinham isso também. E a escatologia, né, do Ragnarok possui uma visão cíclica do tempo, onde o mundo terminaria no Ragnarok, a batalha final entre os deuses e os gigantes. Da mesma forma que o cristão tem a crença que Jesus vai voltar, né, que vai ter realmente o apocalipse, que vai ter a chegada do anticristo, mas que Jesus vai voltar para reinar, né? Sendo seguido pelo renascimento de um novo mundo, da mesma forma que o cristianismo. Então, a gente vê a comparação das vertentes da cultura nórdica, dos vikings, com essa cultura do cristianismo, fazendo uma comparação, né? Mas resumindo, pessoal, agora para a gente fechar o vídeo aqui, Noruega selvagem desde sempre, né? Tanto na questão dos vikings, né, na cultura dos vikings, tanto na questão de colocar e impor o cristianismo, o que de certa forma ajudou de forma forçada a cidade, o país se desenvolver, né, nos valores e tal, mas hoje um país que não está muito forte essa cultura lá não, porque as pessoas lá, hoje a maioria lá na Noruega é ateu, hoje a maioria despertou e entendeu que aquilo ali foi uma crueldade. Então, assim, é interessante buscar esses valores, claro, mas voltar realmente na essência daquilo que vai trazer a mudança do coração, que vai trazer uma coisa que vai edificar. Esse cristianismo forçado, hoje a igreja luterana lá não é tão top igual foi em várias épocas lá. As pessoas automaticamente começaram a se afastar. Hoje a diversidade de gênero lá é gigante, hoje o país é muito liberal. Então, assim, mostra que o povo meio que acordou, que eles não querem ter essa cultura de um cristianismo forçado para honrar, né? O cristianismo é importante, Jesus é importante, mas dessa forma, na base de sangue, na base de imposição, na base de controle político, de manipulação, de controle de poder, o pessoal lá acordou, né? Então, a gente vê os vikings selvagens e o cristianismo selvagem. Então, a gente vê que o Haaland ele veio de uma cultura selvagem, brutal, né? E agora, claro, como eu falei no vídeo, como eu prometi, fazendo uma comparação com os espartanos. Na questão da disciplina, os vikings são mais focados na bravura individual, né, lealdade com o líder e menos rígida taticamente. Eles são mais avacalhados, né, são mais bagunçados em relação aos espartanos, que já ali tem uma disciplina que é super extrema, super rigorosa, que começa ali desde o agogê, né, que já é uma coisa mais individual, mas também que vai para o coletivo, né, e ali é baseado na obediência cega. Os espartanos não questionam ordens, a obediência é cega. Os vikings já são mais rebeldes em questionar a ordem, mais revoltados, e isso deixa eles automaticamente mais desunidos. Tem que ter mais habilidades individuais do que coletivas. Os espartanos, por ter obediência cega e firme, a falange como força de união coletiva ela é muito mais forte, né? As manobras coletivas, a rigidez militar, ela é inegável, né? O equipamento, os vikings usam um machado de guerra, uma espada longa, uma lança e um escudo redondo de madeira, né? Realmente muito rudimentar perto das manoplas dos espartanos, né? Que tinham longas lanças, né? Que é a Dori, a espada curta, que é a Shipsun, né? E um grande escudo monstruoso circular de bronze, o Oplon, né? Os Óplitas eram chamados de guerreiros espartanos que usavam aqueles escudos que faziam a falange. Os Óplitas faziam aquela massa, né? Aquela falange de escudos ali virava realmente um bloco militar, né? Um tanque de guerra ali que era impenetrável, né? A questão das armaduras também, os espartanos muito na frente, né? Muito
capacetes frequentemente dos vikings era sem chifres, na maioria, né? O pessoal coloca chifre, mas não tinha tanta essa questão do chifre, mas alguns tinham. Camisas de cota de malha para quem possuía recursos, né? E muitos lutavam apenas com as túnicas mesmo, né? Já as armaduras dos espartanos é a completa armadura de bronze, né? Cobrindo o tórax, o peitoral, né? O elmo de metal ali, né? E as grelhas nas pernas, né? Com o elmo e ainda com o corinto ali. Bom, a questão, então, espartano superior nas armas, espartano superior na questão da armadura, né? E na questão da disciplina também. Muito mais organizado o exército espartano, muito mais, obedecia muito mais, tinha uma disciplina militar muito mais rígida, né? Força coletiva muito maior. Já a dos vikings, talvez no individual talvez mais personalidade, né? Bom, a questão da honra. A questão da honra dos vikings era vinculada a morrer em combate para entrar no Valhalla, que é a preservação da reputação, né? Mas não tinha muita honra, pessoal. Covardes, sem éticas, invadiam cidades, matavam crianças, pessoas inocentes, matavam padres. Na própria série do Vikings tem eles matando um monte de padre, né? Já a questão da honra com os espartanos, não entravam em batalha à toa. Vinculada a lutar pelo menos pela cidade, polis, é uma coisa mais regional, vencer ou morrer no posto, nunca recuar, mas mais voltada para a defesa da polis, daquela tipo de cultura, né, do que invasão e fazer mal para outras pessoas, né? Não estou falando que os espartanos são santos, não. Os espartanos escravizavam os ilotas, né? Escravizavam essas pessoas dentro da pólice deles, né? E os espartanos já foram para Atenas, já foram para Corinto, já dominaram essas cidades, né? Como a gente já vê várias batalhas aí que teve em Esparta, assim, contra Atenas, e teve várias batalhas contra cidades ali, contra as polis, né, gregas ali, e os espartanos já precisou invadir, precisou usar a força bruta, mas o negócio deles era mais regional, né? Era uma coisa mais regional e, claro, lutar de igual para igual. Eles gostavam de guerra, eles gostavam da honra do combate, ter guerreiros fortes para lutar, né? No filme de Esparta, dos 300, fala isso, né? Será que até que enfim a gente achou um exército decente para lutar com a gente, o exército de Xerxes? Eles gostavam de batalha, eles gostavam de adversários fortes, de grandes desafios, né? Gostavam de ser testados por grandes potências. Já os vikings eram os covardes, para eles era saquear, era roubar, era destruir. Quanto mais fraco, mais vulnerável fosse, melhor para eles, né? Então o objetivo da guerra dos vikings era saque de riquezas, conquista de terras, glória pessoal e expansão de território. Já os espartanos a defesa e a supremacia militar de Esparta, né? Manutenção e controle dos ilotas e a hegemonia praticamente regional, uma coisa deles ali fechada naquele ciclo social espartano. Claro que eu não nego, que eu não tiro isso, que a descendência dos espartanos vem dos dóricos. Os dóricos tiveram, antes de virar Esparta, eles invadiam também. Eles escravizavam pessoas e eles fizeram isso com os ilotas. Eles invadiram Esparta, os dórios invadiram Esparta, né, escravizaram os ilotas que estavam ali e ali criaram a pólice de Esparta ali. Então teve uma invasão ali, mas ficou só ali. Já os vikings não, os vikings queriam mais expandir mesmo, ganhar mais território, roubar mais, prejudicar mais pessoas. Então, eticamente, bem mais desonroso nesse sentido, né? Bom, e aí é que tá. Os vikings altamente covardes, pegavam pessoas inocentes, pessoas desarmadas, né? E um covarde dos vikings era altamente desprezado. Um fugitivo perdia todos os direitos sociais e a honra perante o clã, né? E como eu falei, matavam padres, crianças, né? E queimava os barcos justamente para não ter esse tipo de fugitivo, mas que de vez em quando acontecia. Da mesma forma que um covarde em Esparta era bem punido de forma bem forte também. Era punido com ostracismo total, perda da cidadania espartana, era uma vergonha pública perpétua, né? E etiquetado pelo resto da vida como um covarde mesmo, como um tressante, né? E claro que os vikings, como eu falei, eles gostavam da covardia, de matar mulher, padre, criança inocente, para saquear, para roubar, para invadir. Já os espartanos já tinham prazer no desafio. Eles gostavam de grandes exércitos, de grandes potências militares. Eles sentiam a honra no prazer de lutar com grandes potências militares, a honra do desafio, a honra de se superar como guerreiro. Então, sempre adversários de igual para igual. Não gostavam de ser covardes nesse sentido. Gostavam de realmente lutar contra grandes forças e potências militares, né? O espírito de batalha
dos vikings era feroz, agressivo, impressionado pelo frenesi ali dos guerreiros, né? E pela promessa do banquete eterno. Já o espartano não, o espartano é frio, metódico, focado na falange fechada, onde o escudo protege o companheiro do lado. Um sistema coletivo, um espírito de batalha muito mais estratégico, né? E que vira uma máquina de guerra praticamente sem sentimento, uma máquina violenta, sem emoções. Já os vikings com muita emoção, né? Muita emoção nas batalhas e tal. Então é interessante esse espírito de batalha diferenciar isso, né? E é isso, os vikings eram mais avacalhados, seguiam poucas regras, priorizavam mais a palavra que era dada ali pelo líder, o código de honra, as tradições ali que eles tinham ali mais ou menos do Valhalla e tal, mas era um trem meio avacalhado, era meio individual, cada um por si, não tinha muita organização, não tinha muita estratégia militar. Já os espartanos profundamente ali, né, sujeito às leis, sujeito à falange, né, sujeito às regras draconianas ali de Licurgo, que dominava, né, e as ordens diretas ali também dos éforos, que eles tinham muito respeito também à hierarquia ali da questão política, né, que era o rei ali em Licurgo, as ordens dos éforos, a questão das crenças e mantras religiosos, das profecias, os espartanos respeitavam muito isso, né. E na questão dos deuses é isso, o culto por Thor e Odin dos vikings, né, guerreiros que lutavam bravamente, esperando o favor divino no Ragnarok, né? Os espartanos profundamente religiosos, que adotavam Ares, Artemis, consultando os oráculos e os rituais antes de qualquer marcha, né? Faziam essa questão profética mesmo, né? Eles tinham os oráculos de Delfos ali, consultavam para saber as profecias, as previsões para a batalha. Tinha certo assim, e inclusive não foram, né, tinha o Festival da Carneia, né, que é um festival religioso, eles davam muito valor a essas questões religiosas, não foram para a guerra ali contra Xerxes ali por causa do Festival da Carneia. Então, assim, era para você ver a importância da questão religiosa para os espartanos era tão forte a ponto de eles negarem para a guerra, coisa que eles amavam fazer, né? Então a gente pode colocar que a diferença principal é que os espartanos eles destacam na organização da disciplina coletiva, que é uma falange coletiva, que é uma falange obediente, estratégica, que cumpria a ordem, né? E que tinha aquele profissionalismo militar, assim, né? Eram soldados ali em tempo integral, dispensando trabalho manual, não faziam mais nada, tudo era terceirizado, né? E diferente dos vikings, que já faziam tudo, já tinha que construir as casas, fazer artesanato, ele tinha que se virar. O espartano não, ele vivia só para a guerra e só mexia, os homens que eram da guerra só mexiam com isso, né? Então os vikings, eu acho que nessa questão de outras funções eles se destacam mais, né? De ter que cozinhar, de ter que preparar comida e tal, né? De ter que construir casa, coisa que os espartanos deixavam para os ilotas, os escravos fazerem, né? Os vikings nesse ponto destacam mais. A questão da adaptabilidade, né, e da inovação tecnológica, né, que os vikings eram mais, por invadir vários povos diferentes, acabavam pegando novas armas, novas formas de combate, né, diferente dos espartanos, que lutavam, os espartanos eram mais confinados, já tinham um estilo tradicional, né, de como óplitas ali na bacia ali do Mediterrâneo, no estilo falange. Os vikings eram mestres da guerra anfíbia, né, usavam barcos, arco e flecha, permitiam cruzar oceanos, navegar rios rasos, atacar de surpresa, desaparecer rapidamente, atacar pelas costas, com covardia. Então, assim, eles tinham umas estratégicas, assim, até menos éticas, assim, pode-se falar, né? E a independência operacional. O guerreiro viking era mais autossuficiente do que o espartano, mais letal no combate corpo a corpo, se a gente olhar para nível individual, né? Em pequenas unidades, né? Destacando a versatilidade de clima, terreno, conflito variado. Por os vikings ter que invadir muitas cidades, ter que dar com vários ambientes diferentes, ter que dar com vários povos diferentes, ter que vários tipos de guerra diferentes, né? Climas diferentes, o clima mais, às vezes está calor, às vezes está mais frio, então eles tinham que saber se adaptar melhor, né? Então nesse ponto os vikings eram superior, né? Os espartanos sempre já lutando mais pela polis ali, nas cidades gregas ali, geralmente era o mesmo clima, geralmente era o mesmo estilo de combate, né? Então nisso os espartanos eles perdem um pouco em relação aos vikings. Mas como meu canal foca em espiritualidade, nesse ponto eu acho que os vikings perdem muito, covardes, selvagens, praticamente uns ladrões, mercenários que ficavam invadindo cidades e ganhando riquezas, sem ética, sem moralidade, né? Os espartanos, pelo menos nesse ponto, mais contidos, né? E agora, para a gente fechar o vídeo, voltando no Haaland. Eu vejo que o Haaland, nesse ponto, pessoal,
um elogio pro Haaland, porque o Haaland ele conseguiu, dentro dessa cultura nórdica, dentro da cultura da Noruega, dentro da história da Noruega, ele conseguiu adquirir os melhores valores para colocar em campo. Ele adquiriu a força dos vikings, a força da disciplina, a força do combate, apesar que, igual eu falei, os vikings não eram tão disciplinados assim, mas a força do combate, a força de ser guerreiro, a força de ir para cima, a força de remar, de ir para cima do adversário, de ir para uma luta mesmo, de ir para o campo de batalha mesmo. Muito bacana isso que ele coloca dentro do campo. O Haaland dentro do campo era um jogador, né? Ele é um jogador diferente, né? Mas fora do campo, eles falam até que ele, eu até tinha colocado isso aqui, não estou até lembrando aqui, que ele é tipo um Golden Retriever, que fora do campo ele é um ursinho, que fora do campo ele é uma pessoa do bem. E aí, quando a gente pega Viking, cristianismo, ele, na personalidade dele, ele conseguiu pegar bem aquilo que Jesus colocou: serenidade, perdão, não levar as ofensas a sério, levar na esportiva, levar na brincadeira, admirar, ter humildade, sabe? Buscar o conhecimento, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa caridosa. Então, eu acho que ele pegou muito bem esses valores cristãos, diferente mesmo desse cristianismo forçado, na base do sangue, na base do poder, na base da manipulação. Ele pegou a essência mais de Jesus ali, focado em ajudar o próximo, focado em incentivar as crianças a aprender a cultura, a jogar futebol. Ele tem vários programas, né, no governo social para impulsionar essas crianças a estar treinando. Foi o que fez ele se destacar também com vários jogadores da Noruega. Então, nesse sentido espiritual, a gente pode falar que o Haaland ele faz um combo perfeito entre esses dois mix, né, da força bruta viking, né, dentro de campo, de ser guerreiro, de ir para cima, de ter determinação de um guerreiro, de ser atleta, ter disciplina, alimentação, sono, ecossistema, vida regrada. E ao mesmo tempo ele pega todo esse lado espiritual, da caridade, do amor às crianças, da empatia, do sorriso, desse lado sentimental, desse lado emocional muito bonito, né? As pessoas, os brasileiros perderam para a Noruega, mas os brasileiros ficaram admirados com ele. E eu fui um desses aí que também fiquei admirado com o comportamento dele, com a humildade dele. Uma pessoa que não precisava, né? Uma pessoa que poderia ser totalmente estrelinha aí, e não, humildade, tranquilo, receptivo, às vezes até bobão, né? Parece até meio bobão, mas uma personalidade muito bacana que fica de exemplo pra gente, né? Pessoa do bem, pessoa que prega o amor, que prega a caridade, que prega a humildade, que prega ajudar as crianças, que prega incentivar as pessoas a ir pro caminho do bem. É uma das coisas que meu canal mais prega aqui também. E eu espero que esses dois vídeos aí, se você não viu o primeiro, assista o primeiro, né? Onde que eu falo que ele é um reptiliano, a capa tá isso. Mas busquem pesquisar e vamos sempre crescer junto aqui no canal, buscar essa espiritualidade para nossa vida, para o nosso coração, né? Alta performance, a força, a potência, a disciplina no nosso trabalho, em tudo aquilo que a gente for fazer, virar um especialista naquilo, foco. Mais uma vez indico a série O Gambito da Rainha, mas também não esquecer nosso lado de amor espiritual, de amor ao próximo, de perdão, de caridade, de cruz, né? E contra esse cristianismo também forçado, na base do poder, na base da religiosidade, da manipulação, que não tem nada a ver com Jesus, pessoal. Beleza? Então é isso aí, um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda bicudo Espartano no like, curte, compartilha, comenta. É isso aí, Espartano junto. Excelente sexta-feira, sextou, arru.